sore macheio de quiabas. Santo, Ele é santo, Ele é poderoso. Senhor, nessa manhã, nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos acender, Senhor, a chama, as chamas do nosso altar, a lenha do nosso altar. Nós queremos, Senhor, sacrificar o nosso eu, sacrificar o nosso eu, para que o fogo de Deus, desça sobre o altar nessa manhã. Remarabashorecas, tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche-nos, Senhor, nessa manhã. Enche-nos com a tua presença. Enche-nos com o teu amor. Nós queremos mais de Deus, para que possamos resplandecer a sua glória. Oremara, sore, camaramaches. Preste a Ele a sua adoração nessa manhã. Peça a Ele que venha te encher nessa manhã. Peça a Ele para que toda a opressão do mal que está atacando a sua vida bata em retirada em nome de Jesus. É manhã em que o Senhor está restaurando altares. É manhã em que nós estamos, Senhor, sacrificando a nossa vida para te servir e te adorar, Jesus. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, derrama, Senhor, a tua glória, derrama o teu poder, derrama a tua unção, derrama, Senhor. E é manhã em que o Senhor, Ele quer falar ao meu e ao teu coração. Queridos, na quinta-feira, no nosso encontro de mulheres, eu me preparei para trazer uma palavra ao coração daquelas mulheres. E o Senhor, Ele falou comigo. Ele disse: filha, o meu povo constrói altares que não são meus na sua vida. Então eu preparei uma ministração denunciando alguns altares que nós construímos e que não são de Deus. Então, na hora que a ministração estava completamente pronta, eu comecei a ler aquela ministração e o Espírito Santo falou comigo: filha, não é assim que nós vamos derrubar os falsos altares. Eu quero que você entenda, filha, que apenas quando o verdadeiro altar é construído, ou em alguns casos reconstruído, que todos os outros altares falsos caem por terra na vida dos meus filhos. Eu quero que você ensine essas mulheres a como construir o verdadeiro altar. Então, você, mulher que está aí, eu quero te perguntar nessa manhã, querida, você que está me ouvindo agora, eu quero perguntar para você nessa manhã: tem altar aí? Será que tem altar aí? E tem lenha aí? Tem lenha, querida? A palavra altar no grego significa lugar
onde é feito o sacrifício. A questão é a quem você tem sacrificado. Em quem você tem colocado a sua dependência e confiança. Nem tudo que chamamos Senhor realmente é Senhor das nossas vidas. Mateus 7:21 diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu posso estar me enganando, dizendo que Jesus é o Senhor da minha vida, mas se eu não obedeço Ele como Senhor, eu estou me enganando. Eu posso estar adorando deuses falsos, senhores da minha vida, e posso chamar Jesus de Senhor. O que é Senhor, querida? O que é Senhor, querido Jefferson? Preste atenção nessa palavra, querida. Aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Quem ou o que tem poder de decisão na sua vida? Proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem controlado a sua vida? Ei, não precisa responder alto. Pense, analise, tenha consciência. Remahashou de camaramas. O que tem domínio sobre você? De quem você depende para ser feliz? Ou de que você depende para ser feliz? Identifique agora, hoje, qual é o seu Senhor. Quando o desespero bate, quem você procura? Na hora do aperto, da necessidade, do desespero, com quem você conta? O que consegue tirar a sua paz? Hoje, o Senhor te desafia a reconstruir o seu altar. Para muitas pessoas que estão me ouvindo, construir o seu altar. Porque existem pessoas aqui que estão me ouvindo que não sabem o que é um altar de verdade. Queridos, esse altar que eu estou falando é o altar do secreto. Tem um altar lá da igreja, onde nós vamos com os irmãos em comunhão e adoramos. Ali existe um altar. Mas eu estou me referindo nessa mensagem ao seu altar individual, ao seu altar secreto, aquele que ninguém vê. Aquele de Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor. Eu quero deixar aqui ao seu coração duas frases que mexeram muito comigo. Uma de Santo Agostinho: fizeste no Senhor para ti, e nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Quero deixar também uma frase de João Calvino: a natureza humana é uma eterna fábrica de ídolos. Forte, né, querido? Eu quero que você abra comigo aí 1 Reis 18. 1 Reis 18. Eu quero trazer rapidamente o contexto do que está acontecendo aqui.
Acabe assume o reino, o trono de Israel e se casa com Jezabel. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como nenhum outro rei antes dele. E o maior erro de Acabe foi se casar com Jezabel. Ele construiu um templo para o deus Baal em Samaria e um poste para a deusa Azerá. Alianças erradas podem fazer com que nós, muitas vezes, percamos o propósito e desobedecemos ao nosso Deus. Queridos, quando o Senhor Ele apresentou a Moisés as leis de Deus, os mandamentos de Deus, Ele alertou o povo de Deus diversas vezes. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te dou, cuidado. Lá existem outros deuses, lá existem outras práticas de adoração. Cuidado, vocês precisam ter cuidado de não se contaminar com os deuses dos outros povos. E aqui Acabe estava desobedecendo a Deus. Ele estava se casando com uma mulher que servia outros deuses. E além de se casar com uma mulher que servia outros deuses, ele começou a praticar a idolatria em Samaria. Ele mesmo construiu altares para os deuses falsos da esposa dele, provocando a ira de Deus. Isso trouxe castigo, seca, desolação, morte, 3 anos sem chuva e uma fome severa sobre a nação. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, nem toda luta, nem toda prova que nós passamos é uma prova realmente. Às vezes, querido, é castigo. A palavra do Senhor vem nos dizer que Deus, Ele castiga os filhos que Ele ama. Por quê? Porque Ele quer que nós tomemos de volta o caminho que nos leva à salvação. Eu quero dizer para você hoje que Deus levanta o profeta Elias no meio de 7.000 profetas. 7.000. Um homem com o Espírito de Deus, com ousadia, para denunciar as práticas ilegais daquele povo que se corrompeu. Ei, onde estavam o restante dos profetas de Deus? Se escondendo, porque Jezabel estava perseguindo os verdadeiros profetas. Sabe, queridos, isso está acontecendo na igreja hoje. Quando o verdadeiro profeta de Deus se levanta na igreja, os lobos, eles se levantam para calar, para destruir, para caluniar, para defamar, para destruir o verdadeiro profeta. Mas eu quero dizer para você que um verdadeiro profeta, ele não se cala. Sabe por quê? Um verdadeiro profeta não precisa de um altar da igreja para poder denunciar as práticas de um povo corrompido. Elias então se levanta com ousadia e ele convoca todo Israel no Monte Carmelo. Há 3 anos não chovia porque Elias havia decretado que não iria chover, e Deus deu respaldo àquilo que Elias falou. Sabe por quê, querido? Quando um verdadeiro profeta fala, há poder, há ousadia. Quando um verdadeiro profeta de Deus fala, há autoridade de Deus para falar. E aí então, eu quero ler com vocês aqui. Elias confronta os profetas de Baal. Ambos estavam oferecendo sacrifício no altar, mas havia ali um altar que era falso. E Elias reconstrói o altar verdadeiro. Mas Elias é tão generoso que ele fala: podem começar vocês.
Ele desafia o povo, dizendo: nós vamos reconstruir o altar, nós vamos oferecer o sacrifício. E o altar que trouxer o fogo do céu, esse será o verdadeiro. Oh, de karamache sore manamaso de kimas. Então os profetas de Baal passam a manhã inteira e a tarde toda sacrificando, se cortando, dançando. Elias até debocha deles, fala: olha, eu acho que o Deus de vocês está dormindo, ou talvez ele esteja viajando. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que um grande sinal de que você está buscando o Senhor errado é que você está buscando, clamando há anos e nada acontece na sua vida. Ei, o Senhor está te dizendo hoje: você está buscando o Senhor errado. Ei, querido, mas isso é uma prova, irmã. Queridas, deserto não é lugar de permanência. Vale não é lugar de permanência. Hoje o Senhor está dizendo: deserto é lugar de passagem, vale é lugar de passagem. Tem pessoas que estão armando pontes, armando tendas nos desertos. Por quê? Porque estão em desobediência, porque colocaram a sua confiança em homens, porque construíram altares falsos na sua vida. Queridos, então Elias, ele vai lá e constrói o verdadeiro, reconstrói o verdadeiro altar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto eles consertavam o altar do Senhor. A primeira coisa que o Senhor irá fazer na sua vida, na minha vida, é consertar o altar. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Ele reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou um novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Para a reconstrução do altar é necessário ter lenha, é necessário ter pedras, é necessário ter água. A pedra simboliza Cristo, a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. A água simboliza a purificação, o abandono do pecado, um novo nascimento em Cristo Jesus. E ali também diz que existia a lenha. A lenha, querido, simboliza o sacrifício. A lenha simboliza as renúncias, as minhas renúncias, as suas renúncias. Renunciar o quê? Renunciar os nossos desejos, renunciar as nossas vontades, renunciar o nosso querer, renunciar o mundo, em troca da eternidade. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água, derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Isso foi feito 3 vezes. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu és, Senhor, o Deus verdadeiro, e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão. Secou a água da valeta
Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: só o Senhor é Deus. Oh Senhor, só o Senhor é Deus. Nós queremos, Senhor, declarar isso essa manhã. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Hoje o Senhor te convida a construir ou restaurar o seu altar. A pedra simboliza Cristo, o Senhor, o único Senhor da sua vida. A água simboliza a purificação e a lenha, o sacrifício. Altar é lugar de encontro. O Senhor deu uma ordem que todos os dias, lá em Levítico, todos os dias, o sacerdote deveria retirar as brasas velhas do altar e colocar lenha no altar. Todos os dias o Senhor nos convida a orar. Todos os dias o Senhor nos convida a buscar na sua palavra a direção para as nossas vidas. Ei, o Senhor tem um lugar de encontro com você. Altar é lugar de encontro. Altar é lugar de decisão, de reconciliação, de sacrifício. Peça agora para Jesus assumir o lugar de autoridade da sua vida. Querida, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Ei, você que está me ouvindo agora, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, assume agora, Jesus, o seu lugar de senhorio nas nossas vidas. Assume agora, Senhor, a cadeira de autoridade das nossas vidas. Assume agora, Senhor. Nós, Senhor, nos submetemos a Ti, Senhor. Estamos aqui reconstruindo nosso altar, colocando tudo no seu devido lugar, Senhor. Em você que está com a vida seca, em você que está com a vida sem vida, em você que precisa restaurar o seu altar. É hoje que o Senhor vem encher a tua vida agora com o poder do Espírito Santo. Tem lenha aí, se tem lenha, se tem a pedra, se tem água, se tem purificação, se tem arrependimento, se tem quebrantamento, então o fogo vai descer sobre esse altar. O fogo vai descer sobre esse altar. Venha, Senhor, o teu fogo agora sobre nós, sobre cada ouvinte dessa mensagem, Deus. Mostra que o Senhor é Deus. Mostra que o Senhor me envia. Mostra que há poder no teu nome, Jesus. E restaura esses altares agora. Chega de buscar o ocultismo. Chega de buscar revelações em altares falsos. Chega, é tempo de abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Diga para o Senhor nessa manhã. Diga para Ele: Senhor Jesus, o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Toma o teu lugar hoje, Jesus. Eu te peço, Deus, toma o seu lugar de autoridade na minha vida, na minha mente, no meu coração, no meu trabalho, Senhor, no meu casamento. Oh, quando nós construímos falsos altares, nós perdemos o controle. O Senhor, Ele não tem autorização para entrar, porque existem tantos altares. Peça para o Senhor hoje entrar na sua vida, querido. É uma oportunidade que o Senhor te dá. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Venha com teu fogo. Venha com teu poder. Venha, Senhor, agir na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu espero que essa mensagem tenha alcançado o objetivo pelo qual ela foi gravada. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.
Fiquem com Deus.